A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai auxiliar mais uma vez na tua lição desta semana da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição tem como título Papai do Céu ajuda a vencer o gigante, a lição de número 3 da Escola Bíblica desta semana. Como você sabe, já tem estudado essa lição, com certeza você sabe que é um título, é uma lição muito conhecida de uma história que talvez todas as crianças já tenham ouvido falar na sua sala, que é sobre o Davi que vence o gigante Golias. Mas como as verdades eternas do nosso Deus sempre se renovam e sempre tem algo a falar e a ensinar a respeito daquela lição, então não se preocupe, fique com entusiasmo para dar esta lição desta semana, tá bom? Então vamos lá. Qual é o versículo de memorização? Está lá em Salmos, capítulo 34, versículo 4, que diz assim: Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Então você vai falar sobre a vitória e vai falar também sobre medo. E você sabe, né? Todos nós temos algum gigante a vencer na nossa vida. E aqui, com o exemplo deste homem, deste menino, ainda era um menino naquela época, nós vamos aprender, tá certo? Então vejam bem, eu trouxe para vocês algumas coisas que vai ser usada tanto na memorização como na história. Mas antes, sempre que você for contar uma história bíblica e sempre que você for estudar sua lição, foque muito nos objetivos. Você pode usar outros objetivos extras na sua sala, a depender da necessidade dos seus alunos. Mas se preocupe muito com os objetivos que a lição ela identifica. O primeiro objetivo é confiar em Deus, assim como Davi confiava. E o segundo, saber que nós podemos orar e pedir a Deus para nos dar coragem. Então, as duas palavras-chave dos objetivos é confiança e coragem. A gente só tem coragem se a gente tiver confiança. E no caso aqui, a confiança em Deus, tá bom? Então, vamos lá. A lição de hoje, eu trouxe para você alguns bonecos, tá? Que você pode fazer para poder montar a hora da história. Esses aqui estão de papel. Você pode perceber que eu sempre trago material muito mais fácil de você encontrar. O que não faz com que você pegue essa ideia e você utilize para poder fazer com material um pouco mais durável, como EVA, como papelão, ou você pode pegar só a inspiração. A ideia aqui é te dar uma dica para que você possa explorar um pouco mais a sua aula. Então aqui no PDF que está aí na descrição do vídeo, você vai ver que está o PDF com 3 bonequinhos desse. Aqui representa o rei Saul, aqui representa Davi e aqui representa Golias. Só que você repara que está errado uma coisinha aqui, o tamanho. Então, o que é que eu aconselho você fazer? Você vai cortar um pouco mais aqui na hora de você fazer o Davi, deixar ele um pouco menor, para que possa dar aquela discrepância mesmo de altura entre o gigante Golias e entre o menino Davi, para que as crianças ao perceberem percebam realmente a diferença. E você pode cortar um pouco mais também de Saul, porque Saul, apesar de ser um homem muito alto também, ele não se comparava ao tamanho do gigante Golias. Então, para que você não tenha problema na hora da explicação da lição, eu aconselho que você faça uns cortezinhos ao final, para que isso possa ficar bem claro na cabecinha da criança, porque como você sabe, a criança é muito visual. Ela olha e ela memoriza e ela nunca mais esquece daquela imagem, se aquilo ali fica marcado no coraçãozinho dela. Então, se você fizer essa alteração nos tamanhos, eu tenho certeza que vai ser muito mais útil, para que ela possa compreender exatamente a questão dos tamanhos, que o gigante Golias era muito alto, Saul também era alto comparado a Davi, mas comparado ao gigante ele era menor, e o menino Davi que era pequenininho, tá bom? Então você fazendo esse pequeno adendo aqui para que você possa alterar esse corte na sua aula, você vai usar esses bonecos para fazer a aula. Você percebe que o rei Davi, o rei Saul tá com a coroa, Davi o menininho, e aqui tem o soldado, né, com todo o seu aparato. E aqui você vai usar para contar as histórias. Você pode usar assim, pode ir mostrando, pode ir levando, e aí você vai mostrando a história. E eu trouxe para você, para a hora da memorização, você pode usar esse cartaz aqui com formato de pedra. Por quê? Eu já disse a vocês aqui que é sempre bom que você tenha uma referência da história ou do versículo para colocar o versículo bíblico daquela semana. Para não ficar somente assim, um cartaz escrito versículo bíblico, eu coloquei numa pedra. Aqui eu poderia colocar numa coroa, poderia colocar numa funda, mas constante que desse essa demonstração para a criança da referência do versículo, tá? Então o versículo fala que eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Então essa pedra aqui representa aquela pedrinha que o próprio Davi usou. Eu sou muito a favor de usar objetos concretos, então você pode encontrar pedras aí
na rua, e você pode colocar numa funda e fazer referência à hora que Davi estiver jogando as pedras. Mas caso você não queira usar esse tipo de material concreto, vai ter para você aí no PDF também as 5 pedrinhas, que foram exatamente as pedrinhas que Davi, ele pegou lá no ribeiro, né? E aí você vai dizer que ele pegou 5, guardou na funda, mas apenas uma foi utilizada para acertar a cabecinha do gigante, a testa, né? E tem uma coisa que eu queria falar a respeito dessa lição. A gente tem que tomar muito cuidado ao dar uma aula para as crianças, principalmente sobre um ato desse, que foi um ato heróico de um menino que derrotou um grande gigante que era preparado, que tinha lança, e não supervalorizar o menino Davi. Por quê? Porque Davi, embora ele tenha sido muito corajoso, ele tenha sido confiado em Deus, a gente tem que tomar cuidado e não achar que Davi era um super humano, por isso ele conseguiu aquilo. Na verdade, ele só conseguiu aquela vitória do gigante porque ele confiava em Deus, é o primeiro objetivo. Ele colocou na mão de Deus, ele sabia que ele não venceria sozinho. Ele só venceu porque ele disse, eu vou em nome do Senhor. Então deixe isso muito claro na cabeça da sua criança. A vitória de Davi não foi porque ele era um menino muito mais forte, porque ele era um menino só destemido, não. A vitória de Davi foi porque o Deus de Davi o fez vencer o gigante. Então, sempre o foco da lição bíblica não é só o personagem, é o Deus que está acima do personagem. Então, é o Deus que move a história, é o Deus que usou o menino para derrotar um gigante. Deus quis fazer isso. Deus quis realmente humilhar o gigante Golias e mostrar que dele poderia vencer somente com um menininho, com uma pedra e com uma funda. Esse é o foco da lição de Davi. Não é o Davi, o menino corajoso. Não é só o menino que teve coragem. Ele teve coragem, mas porque ele confiava em Deus. E o segundo objetivo é porque ele orava a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado a respeito da hora de dar uma lição, para não ficar muito focando só no personagem, tá? Sempre o Deus que move a história por trás daquele personagem que é o mais importante e é o que deve ser sempre enfatizado. Mas aí vamos lá. Então você vai usar os bonecos para a história. Aqui tá o versículo e aqui tem umas pedrinhas. Eu não vou contar aqui a história do gigante Golias com o Davi, porque você já deve saber muito. Então você já sabe exatamente como contar. Certo? Eu só peço que você utilize recursos para que possa supervalorizar a sua história. Porque como já é uma história conhecida, fica às vezes muito monótono. Então você pode colocar um fundo musical, um som musical. Você esconde o seu celular, coloca numa caixinha de Bluetooth aí, de pisadas de gigante. De forma que quando você diga, já vi o gigante para afrontar o povo de Israel, solte aquele som e eles não sabem de onde vai vir aquele som. E é um som de pisadas. Você encontra isso facilmente lá no YouTube. Você pode colocar assim, efeito sonoro de pisadas. Pisadas fortes, aí você vai encontrar. Eu vou colocar até no PDF, talvez fique mais fácil para vocês. Mas você pode fazer essa pesquisa sozinho, tá? Você coloca lá, efeito sonoro e coloca do que você quiser. Então você pode colocar da pisada do gigante, para que eles possam sentir a dimensão, da força, da imponência do gigante quando ele vinha afrontar o povo de Israel, até que Davi viu aquilo e se dispôs a lutar com ele. Então você pode usar efeitos sonoros, você pode usar pedras reais, você pode colocar numa sacolinha as pedras, você pode montar, quem sabe, uma imagem como se fosse de um rio na sua sala, colocar um TNT azul e fazer como se fosse um rio, colocar as pedrinhas e pedir para que cada criança pegue aquela pedrinha. Então você pode realmente ter muitas ideias para poder aprimorar essa sua história, tá bom? E aí, ao final, eu queria trazer para você uma dinâmica de um jogo da memória. Vai estar o PDF aí também, tá certo para vocês. O jogo da memória você já conhece como é. Vai ter 2 imagens iguais. E nessas imagens iguais, as crianças precisam encontrar as imagenzinhas para que ela possa ganhar o jogo, tá? Se você tiver condições e puder fazer uma impressão para cada criança, levar para casa o jogo da memória, tudo bem. Mas eu não tenho eu não tenho condições, a minha EBD não dá, não tem problema. Você vai fazer a impressão apenas de um jogo da memória e você faz ao final. Eu faço isso às vezes na EBD, em que eu pego o jogo de memória, coloco no chão e as crianças têm que achar um certo personagem específico e aquela que acha que naquele jogo da memória ela vence. Quando eu quero premiar um só apenas, né? Quando você quiser premiar vários, aí você vê uma outra forma de fazer. Mas aí você vai ter, o leão, vai ter aqui o gigante Golias, vai ter também o menino Davi com uma funda, vai ter as 5 pedras, as imagens, né? Vai ter também, deixa eu ver aqui, Davi quando ele ainda tocava harpa, né? Quando ele ainda cuidava das ovelhas. Vai ter o urso e vai ter o leão. Por que vai ter urso e leão? Porque você provavelmente vai começar a contar essa história de hoje, explicando que Davi, embora não era um homem de guerra como o gigante Golias, ele já tinha se preparado
muitas vezes para proteger suas ovelhas, e ele tinha já matado um leão e matado um urso. Por isso aqui no jogo de memória tem um leão e tem um urso. E tem também Davi sentado e tocando uma harpa, porque você deve começar a história contando a partir de Davi como pastor de ovelhas e só depois Davi lutando com o gigante. Então no jogo de memória vai ter todas as imagens da sequência cronológica, vamos dizer assim, dos fatos que sucederam até Davi matar o gigante Golias. Outra coisa que você pode fazer ao final da aula é você, se você tiver condições, colocar caixas empilhadas uma em cima da outra e no final, na última caixa, você colocar o rosto como se fosse do gigante Golias. E você abre aqui, ó, um buraquinho bem no meio da testa onde seria atingido aquela pedra, e você pega uma pedrinha, não de verdade aqui nesse caso, mas você pode fazer com papel, você pode fazer com TNT, enrolar com durex e fazer como se fosse uma pedra, e a disputa é que cada criança forme uma fila e ela jogue para tentar acertar no buraquinho exatamente da testa do gigante Golias, e a criança que fizer isso, ela ganha. Eu não tinha como trazer aqui essa imagem, né, do tamanho real do gigante Golias, mas essa brincadeira dá sempre muito certo. Eu já fiz e eles ficam oriçados, ficam felizes, animados para poder acertar a testa do gigante Golias. É só empilhar caixas e no final da caixa coloca um rosto e faz aqui a marcação da testa. Ah, tia, eu não tenho caixas. Ok, você faz a marcação na parede da sua sala e você coloca uma fita durex e tem que acertar uma bolinha lá, porque quando acerta a bola, ela cola, né? Então é só para as crianças verem quão grande realmente era o gigante Golias e quão alto era aquele problema que o povo de Israel tinha. Mas, para o nosso Deus, nada é impossível. Ele usa até um menino para derrotar um gigante quando ele quer. E aí você pode falar, crianças, e aí? Qual será o gigante que você tem que enfrentar? Será que é do medo? Será que é de algum amiguinho da escola? Será que é algum gigante na sua família? Você tem que trazer sempre a aplicação prática para a vida da criança, de forma que ela possa compreender. Será que ela tem alguma dificuldade que ela passa? Será que, como o pequeno Davi, ela também tem alguma coisa que ela tem que enfrentar? Então você vai trazer essa aplicação para a vida da criança, para que ela possa entender que assim como Deus ajudou Davi, ele ajuda ela. Que ela não precisa ter medo, porque o Senhor está com ela. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, das dicas. O link da descrição estará aí, o PDF. Você pode usar. Se você gostou, você pode curtir, compartilhar, porque com certeza isso vai fortalecer o canal da nossa igreja. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.